Ok, boa tarde. O meu nome é Rui Pedro Julião, sou professor da Universidade Nova de Lisboa e coordeno o grupo de missão Território Inteligente da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação, que preparou aqui um ciclo de 3 webinars sobre o tema Gestão do Território Florestal, Desafios e Soluções de Base Tecnológica. Portanto, estamos aqui hoje para arrancar com o primeiro desses 3 webinars e o de hoje tem um tema que é a gestão do território florestal e identificação do território. Portanto, todos estamos cientes dos problemas que ocorrem no nosso espaço, nomeadamente no espaço florestal que é extremamente relevante para Portugal e muitas vezes falamos da importância do conhecimento de quem é a propriedade, onde está a propriedade, qual a sua configuração, etc. E nesta lógica, portanto, decidi-se que o primeiro destes webinars era dedicado ao tema identificação do território. Seguem-se outros dois, um mais relacionado com as temáticas de ordenamento do território, o outro com a temática da valorização do território, que serão realizados durante do primeiro semestre do próximo ano. Nesta primeira sessão, por aquilo que há pouco acabei de referir, o que se pretende é abordar o tema a partir da perspectiva do cadastro predial, do cadastro do território. Visando debater-se, nomeadamente, qual é que é a evolução que tem ocorrido ao nível do conhecimento dos proprietários, das diferentes tipologias de propriedades que existem, porque, obviamente, não se consegue fazer uma correta exploração, ordenamento, gestão e valorização do território se não se tiver conhecimento do mesmo. Portanto, e nada melhor do que o conjunto de participantes que hoje aqui, de intervenientes que hoje aqui conseguimos reunir, começando pelo Sr. Secretário de Estado da Justiça, Dr. Pedro Tavares, a quem muito agradeço a disponibilidade para estar aqui connosco, a doutora Filomena Rosa, Presidente do Instituto dos Registros e do Notariado, a doutora Carla Mendonça, Coordenadora da Estrutura de Missão para a Extensão do Sistema de Informação Cadastral Simplificado, mesmo conhecido pelo acrónimo do IBUPI, a doutora Lourdes Ferreira, Subdiretora-Geral da Área do Património da Autoridade Tributária e Aduaneira, e a doutora Sónia Santos, que é Associate Director da Accenture. Portanto, e sem mais delongas, porque o importante é ouvirmos os nossos intervenientes, que são os mais importantes. Vamos dar início numa lógica que será, numa primeira ronda, será feita pelos intervenientes que acabei de mencionar, que reitero o agradecimento aos mesmos pela disponibilidade em estarem aqui, e ao longo das intervenções o que eu ia pedir era para os restantes participantes, utilizando na plataforma a ferramenta de Q&A e não no chat, irem colocando as perguntas que depois alimentarão o debate que se vai seguir a seguir, que eu irei moderar. Portanto, e sem mais longas, como eu dizia, vamos dar início com a intervenção do meu Sr. Secretário de Estado da Justiça, o Dr. Pedro Tavares, quem convida a dar-nos uma perspectiva geral sobre esta temática, até pelas funções que desempenha, e depois irei passando a palavra às restantes intervenientes. Muito obrigado a todos e vamos ter aqui certamente uma boa sessão. Muito bem, antes de mais também muito obrigado, agradecer também, evidentemente, à PDSI pela promoção desta oportuna sessão e também ao professor Rui Pedro Julião também aqui pela moderação e também a este painel que aqui está representado, com os quais trabalhamos de perto, tanto aqui ao nível da Justiça como também a própria estrutura de missão, depois a doutora Carla Mendonça também dará conta, e obviamente também o IRM, a doutora Filomena, também falará. Portanto, eu iniciava aqui também esta minha pequena intervenção na continuidade também do que foi aqui referido, na importância do conhecimento do território. O conhecimento do território é de facto a peça basilar para que seja possível geri-lo, quer para uma definição de políticas públicas que permitam que ele seja valorizado. Ora, longe vão os tempos em que se julgava ser possível gerir sem existir informação que fosse fiável de suporte à decisão. É hoje cada vez mais consensual
Só de facto com fontes de informação mais amplas, a capacidade de mapear e cruzar essa informação para delas extrair valor, só assim é que é de facto possível gerir recursos. Ora, nós confrontamos no nosso país como é que podemos promover incentivos, por exemplo, à deslocalização para territórios menos povoados, se não sabemos a quem pertencem esses territórios ou quais as suas potencialidades de uso e utilização. Ou, por exemplo, como incentivar novas políticas de rearborização, novos métodos de exploração agrícola, por exemplo, também o emparcelamento da propriedade ou a criação de novos negócios suportados precisamente pelos territórios, se as administrações públicas, quer a central, quer a local, não partilharem um conhecimento que lhes permitam implementar estas políticas. Ora, estas são questões que ilustram bem a importância que nós, de facto, temos como central no recolher, no tratar e cruzar a informação sobre o território, atendendo, por um lado, ao impacto direto neste conhecimento, na capacidade de intervenção pública efetiva para a promoção do tal desenvolvimento territorial e também para a consequente geração de valor a bem das gerações atuais e futuras. Ora, sabemos que Portugal é o país da Europa com propriedade rústica detida por privados, com mais propriedade rústica detida por privados e onde a dimensão média das terras, sobretudo a norte do Tejo, não ultrapassa o meio hectare. Existe um desconhecimento generalizado no que se refere à localização geográfica, à geometria e à titularidade da propriedade rústica, sobretudo nas regiões norte e do centro do país. Temos então, pois, de acelerar a tal identificação e o conhecimento do território, particularmente nesta dimensão da propriedade rústica, assegurando o foco no seu registro e na titularidade. Ora, foi precisamente para dar resposta a este desafio que o programa do atual governo, na continuidade também daquilo que havia sido definido no programa do governo anterior, previu o desenvolvimento da implementação do sistema de informação cadastral simplificado e a universalização do balcão único do prédio. Ora, este foi um desígnio que deu continuidade àquilo que foi uma ideia, um piloto. O por que não experimentar? E foi assim que arrancámos em 2017, com aquele piloto nos 10 municípios, foi assim que se percebeu que, de facto, este projeto, através da convocação dos municípios, através da convocação dos proprietários, através de um trabalho partilhado na administração pública e com a tecnologia, se conseguiu obter resultados. É, pois, um projeto inovador. Inovador porque é disruptivo e está assente num conjunto de princípios. O primeiro princípio, aquele que é o basilar deste sistema, a colaboração interinstitucional, que realça aqui o forte papel do Instituto dos Registros de Notariado, da Direção-Geral do Território e da Autoridade Tributária e Aduaneira, a que se juntam outras entidades como o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas ou o Instituto de Financiamento de Agriculturas e Pescas, o IFAP, entre outras entidades. Depois, em segundo lugar, a preponderância dos municípios no desenvolvimento do projeto, como uma importante rede de balcões municipais apoiados através de um financiamento que foi superior, aliás, à própria disponibilização dos 20 milhões de euros iniciais do PT 2020, com mais de 800 técnicos habilitados que garantem um atendimento presencial dos proprietários e que asseguram a operacionalização da recolha da informação cadastral e o seu encaminhamento para o registro, num esforço cada vez mais de proximidade que é fundamental para o sucesso deste projeto. Por outro lado, também o envolvimento dos proprietários e dos seus descendentes e no registro gratuito das suas propriedades. São eles, de facto, também os grandes beneficiários deste projeto. E, finalmente, destacar aqui também a coordenação do projeto por uma estrutura de missão, a EBUP, acompanhada por 3 áreas governativas que não se substituem a nenhuma entidade, e é bom sublinhar este ponto, mas que têm a função de planear, de arriscar, por vezes até de sonhar, de gerir, de acompanhar este trabalho com recurso a tecnologia inovadora, incluindo as mais variadas fontes de conhecimento que permitam a efetiva assunção do tal princípio digital por definição e uma única vez para os cidadãos. Ora, desde 2017, através do BUPI, cerca de 160 mil pessoas já identificaram um número que, aliás, dá nota que ontem mesmo ultrapassou as 900 mil identificações de propriedade. São 900 mil. De facto, no início do ano tínhamos cerca de 200 mil, para vermos o ritmo ao que estamos a evoluir. 70% delas, então, foram feitas em 2022. Estamos a um ritmo de 4 mil RGGs por dia, para vermos e também acompanhando, obviamente, o trabalho de proximidade que o IRN tem feito. Por exemplo, o pedido de passaporte que nós temos é o número mais baixo de pedidos diários, só para nós vermos também a escala de comparação em que, de facto, estamos a trabalhar neste trabalho. É por isso que é um projeto essencial para, evidentemente, para a EBUPI, mas também para o IRN,
mas também para a DGT, mas também para a AT e para todas as entidades que delas se relacionam. Ora, o BUPI já abrange os tais 143 municípios que não dispõem de cadastro de propriedade no universo dos 153 e só ainda não está nos 153 porque muitos deles têm uma área urbana tão expressiva como Lisboa, Porto e que de facto não têm propriamente esta questão como basilar também na gestão dos seus conhecimentos. Ora, como eu referi, este projeto responde a um desafio que ultrapassa a simples identificação e o registro das propriedades. Um objetivo que é mais amplo, que abrange... Eu peço desculpa, é que penso que está a haver aqui um micro que está a funcionar ao mesmo tempo. Talvez seja de pôr... Sei só, ok. Penso que já está agora. Portanto, eu referi há pouco que este objetivo abrange um conhecimento mais amplo partilhado que ultrapassa os domínios das entidades. Reforço, não substitui a ninguém, mas acrescenta valor. Trabalhamos, então, num processo que quer imprimir e visa imprimir dois resultados. O primeiro, aquele que eu já referi, identificar e proteger a propriedade. Esse é um desígnio de todos. Mas também, acompanhado deste processo, trabalhamos num segundo, naquilo que também ajuda a perceber um pouco também aquilo que nós conhecemos do território. Trabalhamos numa forma de cálculo dessa área conhecida e, através deste modelo, conhecer o território quanto à sua dominialidade, ou seja, se é público, se é privado, quanto ao seu uso, se é rural ou se é urbano, e quanto à sua efetiva ocupação. Se, por exemplo, é uma área florestal, se é um baldio, ou se integra, por exemplo, o parcelário. E com esta metodologia chegamos mais longe em cumprir o tal objetivo de conhecer as características dos territórios. Ora, para isso, recorremos a uma solução tecnológica que permitiu juntar, cruzar e sobrepor vários dados geográficos, que vieram de diferentes fontes, como as infraestruturas de transporte terrestre, a hidrografia, a informação florestal, cadastral dos municípios e o registro também feito pelos cidadãos. Ora, com esta aplicação da metodologia, foi possível perceber que neste momento a área conhecida que resulta do somatório da tal identificação e registro de propriedades já se situa em 58% da área dos 153 municípios. Recordo que antes do início deste projeto, esta informação estava dispersa em cada uma das entidades da administração pública. Chegámos agora a 58%. Nunca, como até agora, tinha sido possível juntar um volume tão significativo de dados sobre o território português e, em particular, o rural. Ora, numa primeira fase, estas camadas de informação darão suporte à identificação das tais propriedades do cidadão, aquilo que é este primeiro objetivo que queremos, através dos técnicos municipais, ao permitir, por exemplo, a rápida identificação e de uma forma proativa, através de mecanismos de machine learning que cada vez serão implementados no BUPI, que aliás depois a estrutura de missão também explicará, aos limites da propriedade, como uma estrada, como um caminho de ferro, uma albufeira, ou uma lagoa, ou uma infraestrutura de serviços de águas e resíduos, entre muitos outros exemplos. Mas também será com a interoperabilidade na informação a partir do ponto basilar do conhecimento, ou seja, de quem é e onde se localiza a propriedade, que estamos a proceder a uma revolução. Uma revolução que para já ainda é silenciosa, mas que em breve também dará muitos frutos. A harmonização da informação predial, do registro, a informação matricial e a informação cadastral dará origem àquilo que nós chamamos o cartão de cidadão do prédio, o número de identificação do prédio. Esse terá um enorme impacto na simplificação desta área, tanto para o cidadão como da própria administração pública. Este é um processo que já está em curso e que no próximo ano gerará os tais primeiros números de identificação do prédio e que se integra, enquanto projeto catalisador de reforma, naquilo que é um eixo florestas do Programa de Recuperação e Resiliência e que conta com financiamento de 55 milhões de euros alicerçado naquilo que é o projeto do BUPI, do Sistema de Informação Cadastral Simplificado. Ora, esta informação irá também alimentar os tais serviços geográficos do BUPI e possibilitará o seu alargamento da informação para com os cidadãos, para com os municípios, mas para com tantas outras entidades públicas e privadas, com foco sempre nos dados abertos. O potencial do conhecimento gerado, aliás, pela combinação destes dados é de enorme e de indiscutível relevância, tanto para a tomada de decisões no setor público, mas também no setor privado, como para o desenvolvimento de trabalho científico. Da identificação à caracterização das propriedades,
à utilização destes dados para avaliar, por exemplo, o risco de incêndio ou os impactos e estratégias para lidar com as alterações climáticas, ou até compreender melhor a biodiversidade, fatores de produtividade, entre múltiplas possibilidades. O futuro do BUPI é, de facto, aquilo que quisermos fazer dele. É resultado de parcerias e sinergias que conseguirmos estabelecer com as entidades da administração central e local, com as empresas, com as universidades e com centros de investigação científica. Termino reforçando que para chegarmos até aqui foi preciso criar uma cultura de mudança, baseada na essencial colaboração, na partilha de informação, na introdução de novas tecnologias. Para progredirmos, será necessário continuarmos a ser sempre inovadores na forma como exponenciamos esta partilha e reutilizamos a informação que dela retiramos. Mas mais ainda, temos também que saber medir os impactos, perceber que os resultados que temos deste projeto a nível local, no conhecimento, na economia, na gestão, no planeamento de recursos e, por que não, também no emprego. Mas também a nível central, na simplificação, na partilha, na poupança de recursos, na alocação de recursos para onde eles geram mais valor. Este projeto, de facto, é o início também de uma nova fase de conhecimento e de partilha de informação na administração pública. É um caminho para o qual contamos com todos. E muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado pela intervenção extremamente rica e que fez uma excelente contextualização e que estabelece aqui um pano de fundo muito importante para a restante sessão, dando nota ao fim e ao cabo e com entusiasmo que é de sublinhar do que está a fazer em termos de conhecimento da propriedade. Eu passaria então agora a palavra à doutora Filomena Rosa, Presidente do Instituto dos Registros e do Notariado, também já aqui mencionado, que é um dos elementos fulcrais nesta temática. Doutora Filomena Rosa, portanto, deixo consigo a sessão. Muito obrigada à ADSI por este convite para integrar este painel. Quero cumprimentar todos os participantes e em particular o seu moderador, professor Rui Pedro Julião. É com muito prazer que estamos aqui, porque para o IRN é fundamental o conhecimento do território. Para prosseguirmos uma política sustentável de ordenamento do território, temos que promover a valorização e a preservação dos recursos naturais e para isso temos que conhecer quem são os proprietários dos terrenos. A verdade é que o registro nos diz quem são os proprietários dos terrenos, mas o cabal conhecimento e ordenamento do território só é possível através de um rigoroso conhecimento do limite dessas mesmas propriedades, delimitando o que são áreas privadas, o que são áreas comunitárias, o que são áreas de recursos naturais e atribuindo um papel a cada um, ao Estado e aos particulares e também a sua fatia de responsabilidade que lhes cabe na preservação e gestão deste território. Com essa consciência, o legislador português tem vindo nos últimos 50 anos a tentar implementar um conjunto de medidas com vista a alcançar um registro cadastral de todo o país, sendo a mais emblemática e de reconhecida eficácia, já aqui mencionada hoje, a aprovação e implementação do BUPI, do Balcão Único do Prédio. Este balcão único do prédio, enquanto ferramenta dirigida aos proprietários de prédios rústicos e mistos, permite mapear, entender e valorizar o território português de forma simples e gratuita e assume uma importância que eu diria decisiva como ferramenta ao serviço do nosso sistema de registro predial, cujo valor depende do valor da informação que contém, da sua atualidade e do seu rigor. Com efeito, e apesar do registro predial se ter tornado obrigatório a partir de 2008, a verdade é que, antes da disponibilização deste balcão único, muitos eram os casos de dissociação entre a posse e a exploração dos prédios rústicos e a sua propriedade, maiormente no que diz respeito aos prédios agrícolas e florestais, e sobretudo na zona norte do país, em que o fracionamento é muito acentuado. E casos havia em que parcelas de terreno, especialmente estas agrícolas e florestais, estavam ou abandonadas, sem se conhecerem os seus donos, ou mesmo que os seus donos sejam conhecidos, não conhecem eles próprios os efetivos limites dos seus terrenos. Esta realidade, além de impedir uma política de ordenamento do território sustentável e de deixar impunes muitos destes desconhecidos, entre aspas, proprietários de territórios florestais que não cumpriam as suas obrigações de limpeza, e, por exemplo, gera também muita incerteza nos negócios jurídicos e o registro existe
para diminuir essa incerteza e coloca o facto de não se saber quem é o proprietário, coloca em crise a segurança jurídica que o nosso sistema de registro visa garantir, desincentivando o investimento, especialmente nos setores agrícola e florestal. Assim, num mundo cada vez mais dominado pelas preocupações ambientais, abraços com o esgotamento progressivo dos recursos naturais, a preocupação com o cadastro da propriedade tem-se agudizado, pois mais do que nunca a escassez de recursos é premente e cabe aos Estados criarem condições para evitar, quer através de uma forte política de conservação e utilização sustentável dos recursos, quer através da criação de condições que evitem a sua destruição, designadamente através dos nefastos incêndios. Por todos estes motivos e pela sua grandeza e importância, é fundamental acentuar todo o esforço que somos chamados a desempenhar na disponibilização deste novo serviço BUPI, que nós acreditamos terá frutos, que serão colhidos por todos nós, enquanto cidadãos, e constitui uma das missões mais importantes que somos convocados a desenvolver enquanto Instituto dos Registros e parceiros indispensáveis à concretização deste projeto. Em jeito de conclusão e atento ao papel fundamental do cadastro na vida em sociedade, no ambiente, para a segurança jurídica, para a economia, para a atração de investimento, não temos dúvidas em afirmar que com este projeto BUPI, que já permitiu que fossem feitos mais de 45 mil registros, muitos dos quais, ou a maioria dos quais, de prédios que não estavam registados, portanto eram omissos, é uma ferramenta que, por excelência e pela primeira vez, contribuirá de forma muito inovadora para a construção de um país mais organizado e sustentável e mais seguro, onde cada cidadão possa usufruir de forma mais plena todos os recursos que a natureza nos oferece. É também muito importante para a valorização do nosso sistema de registro predial, que progressivamente deixará de assentar numa informação relativa à composição do prédio baseada na mera declaração dos proprietários, uma informação meramente descritiva, passando a beneficiar de informação georreferenciada sobre os respectivos limites, devidamente validada, em coincidente com a realidade do terreno. O maior desafio do IRN neste projeto é conseguir acompanhar o esforço da georreferenciação e materializar o registro dos proprietários que vão identificando os seus terrenos num espaço de tempo compatível com o que o projeto demanda. Mas acreditamos que, fruto de um trabalho colaborativo com muitas das entidades que hoje aqui estão presentes e fazendo uso das melhores tecnologias, vai ser possível ultrapassar a dificuldade que a dimensão do desafio nos coloca e ter um registro predial mais útil aos cidadãos e ao país. Muito obrigada. Muito obrigado, Dra. Filomena Rosa. Portanto, deu nota aqui da relevância que este projeto tem para o IRN e, na realidade, não apenas para o IRN, para todos nós, não é? E digamos que as duas intervenções iniciais apontam claramente para a terceira intervenção, que é a doutora Carla Mendonça, que é coordenadora da estrutura de missão para a expansão do Sistema de Informação Cadastral Simplificado, o IBUPI. Portanto, digamos que a doutora Carla Mendonça teve aqui uma excelente contextualização para a sua intervenção. Deixo a palavra consigo. É verdade, professor, aqui dois entusiastas e teremos mais com certeza, não é? Aliás, o projeto começa também a ter este entusiasmo e este crescendo no território. Eu começava, permita-me que cumprimente todos os que nos acompanham e que se disponibilizam também para se juntar aqui a nós à volta desta temática que é tão premente para o país, que é a identificação do território. Cumprimentar naturalmente o Sr. Secretário de Estado da Justiça, que conhece como ninguém os objetivos do projeto e a sua visão inovadora e ambiciosa, cumprimentando também os meus colegas de painel, que muito me honra aqui integrar, também o nosso moderador, o professor Rui Pedro Julião, eterno conhecedor destas matérias. Naturalmente também agradecer aqui à PDSI o convite e o contributo que tem dado com estes fóruns de discussão e de pensamento informado de temas muito relevantes como este que hoje aqui nos reúne. Eu começava então aqui a apresentação por falar naquilo que é um bocadinho aqui a primeira fase de concretização do projeto BUPI, um projeto que nesta fase tem um objetivo muito centrado na identificação e na localização da propriedade rústica em Portugal, feita precisamente pelo titular, por declaração daqueles que são os proprietários e em estreita colaboração e articulação com todas as outras entidades da administração que intervém no território.
E é por isso mesmo que este é um projeto de base declarativa, também à semelhança daquilo que é a forma tradicional de fazer cadastros, também aqui com uma base declarativa, mas em que aqui se inverte um pouco o impulso processual que até aqui estava centrado precisamente na realização de ações por parte da administração pública, com custos muito elevados. Aqui também um conjunto de processos muito morosos, difíceis de concretizar, sobretudo nestes territórios em que temos aqui uma propriedade de minifúndio. E passa também a ser um projeto que está centrado no cidadão, que é o verdadeiro e que é o titular da propriedade rústica, transformando aquilo que é um processo eminentemente físico num projeto digital que incentiva aqui os proprietários a identificarem as suas propriedades, também naquilo que conhecemos ser um processo que é tendencialmente gratuito. Portanto, e para além desta base declarativa, como o Sr. Secretário de Estado muito bem indicou, portanto, este projeto assenta também numa lógica totalmente colaborativa entre as entidades da administração central e da administração local, utilizando aqui um conjunto de mecanismos de interoperabilidade e de partilha dos dados que cada uma destas entidades detém. A razão pela qual o BUPI assenta aqui num funcionamento em rede de um conjunto de entidades, como já referi, a administração central e a administração local, mas também um conjunto de entidades do setor privado que se reúnem e que, com a utilização de novas tecnologias, de abordagens que são inovadoras, mas sempre aqui com o foco naquilo que é a prestação do serviço ao cidadão. Portanto, trata-se aqui claramente de uma mudança da dimensão tecnológica de fazer acontecer, mas também da sua dimensão cultural, portanto, que envolve aqui um trabalho muito ambicioso, um trabalho mobilizador e alinhado com todas as entidades da administração, agora nesta fase muito centrada aqui na AT, na DGT e no IRN, e que nos próximos anos terá aqui também uma dinâmica muito relevante com o músculo financeiro aqui ancorado, como referiu o Sr. Secretário de Estado, no plano de recuperação e resiliência, aqui integrado na componente precisamente das florestas. E é nesta medida que a plataforma BUPI tem aqui um papel de orquestração entre todos os organismos da administração, interoperando e ligando-se às suas próprias plataformas, designadamente, volto a referir aqui o CIRP, o portal da AT e o CNIG, que são agora as entidades com quem estamos a trabalhar de forma mais direta, garantindo aquilo que é a correspondência da informação que se encontra no registro predial, mas também nas outras dimensões, portanto, na dimensão tributária e na dimensão cadastral. E é precisamente esta interoperabilidade de informação que vai permitir criar o número de identificação do prédio, que será um denominador comum para todas as entidades da administração pública que utilizam a informação predial no âmbito das suas competências e das suas atribuições, e também aqui um ponto de referência do cidadão sobre as suas propriedades. Portanto, o que estamos a falar aqui é de um referencial único que identificará a propriedade em todos os seus atributos e dimensões, portanto, vendo aqui nas palavras do Sr. Secretário de Estado uma espécie de cartão de cidadão, mas aqui o cartão do prédio. E a este propósito, referir que temos previsto para o primeiro trimestre de 2023 o desenvolvimento aqui dos primeiros testes quanto à criação do número de identificação do prédio, no NIP, portanto aqui com foco nas áreas integradas de gestão da paisagem, onde também é mais premente resolvermos aqui um conjunto de questões ambientais e outras, e onde também é essencial conhecermos com rigor as extremas, os titulares da propriedade, para que possam aqui ser realizados os investimentos que estão previstos no PRR e também alguns mecanismos de intervenção que são necessários à gestão destas áreas prioritárias de intervenção e que estão também fixados na lei. Entendemos, por isso mesmo, que o trabalho que estamos a fazer aqui em colaboração com todas as entidades reforçará aquilo que é o papel da plataforma BUPI no âmbito do conhecimento do território, onde se irão conjugar as várias fontes de informação e também a informação de outras entidades que pode ser, entretanto, ativada nas suas diferentes dimensões, alargando aquilo que é aqui a sua dimensão colaborativa e também de geração de valor. Portanto, eu diria que todos concordamos, não é, que a existência de uma informação multidimensional, atualizada em tempo real, é fundamental ao planeamento, ao ordenamento e à gestão do território, e a plataforma BUPI tem aqui uma posição privilegiada, constituindo-se como um mapa agregador de toda a informação geográfica,
com várias camadas de contexto, como o Sr. Secretário de Estado também referiu, mas também aqui com as RGGs, portanto com a representação gráfica georreferenciada, que é aqui um instrumento privilegiado de conhecimento do território nos municípios sem cadastro e que todos os dias estão a ser realizadas, seja online com o cidadão ou no balcão dos municípios com o apoio dos técnicos habilitados. Portanto, aqui temos já uma média de cerca de 4.000 RGGs que estamos a realizar todos os dias, e eu aproveitava aqui também para fazer um pequeno balanço daquilo que é a execução do projeto em termos das RGGs. Estamos quase a atingir 1 milhão de matrizes georreferenciadas, e destas georreferenciações que temos feito, 71% dos processos foram realizados no ano de 2022. Referir também que os mais de 45.000 cidadãos que vieram ao BUPI identificar as suas propriedades o fizeram também no ano de 2022, o que é para nós um grande incentivo, mas eu diria que é essencialmente demonstrativo do interesse e da mobilização crescente que o projeto tem tido. Estamos também a trabalhar com o IRN e com a AT num conjunto de orientações técnicas que se destinam aqui a alinhar um conjunto de procedimentos que pretendemos em relação a um conjunto de atos administrativos, por forma a que resolver aqui um conjunto variado de questões e também alinhar aquilo que é a forma de fazer das entidades da administração. E nesta primeira intervenção, eu diria aqui em título de conclusão, que a disponibilização desta plataforma de interoperabilidade, que está assente em paradigma digital, vem acelerar sem qualquer dúvida aqui a criação de novas camadas de conhecimento necessárias à administração, necessárias a um melhor planeamento e gestão dos recursos do território, e esta é sem dúvida aquilo que é a visão de futuro que temos para o BUPI, sustentada nos projetos que temos em curso, ancorada também neste investimento e neste apoio financeiro do PRR, e esperamos que o resultado seja a valorização de um território mais inteligente, um território mais coeso, com melhores condições de vida para todos, e é pelo menos com este sentido e com este propósito que a estrutura de missão está a trabalhar todos os dias, juntamente também com aquilo que são os seus parceiros. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Carla Mendonça, pela forma extremamente clara como apresentou o projeto e nos deu também aqui alguns dados relevantes sobre o desenvolvimento do mesmo. Portanto, vamos continuar nesta primeira ronda com a doutora Lourdes Ferreira, que é a subdiretora-geral da área de património da Autoridade Tributária e Aduaneira. Portanto, há pouco teve uns pequenos problemas técnicos, eu não sei se ela já estará em condições de entrar na sessão. Já, ótimo. Agradeço, professor Rui Julião. Na verdade, os problemas técnicos não foram totalmente ultrapassados, não obstante eu ter tido aqui comigo um colega da área dos sistemas de informação, que também interagiu com a Bruna. Conseguimos ultrapassar a questão do som. Aliás, eu devo dizer que eu sempre consegui ouvir os participantes, só que não me ouviam a mim. Mas o som foi, enfim, a questão foi ultrapassada. A questão da câmara, na verdade, mesmo com os experts aqui interagindo, não conseguimos ultrapassá-la, mas penso que me ouvem bem. Eu também consigo ouvir todos os presentes e, portanto, penso que estarei então em condições para, enfim, claramente, falar. E a sua palavra é o mais importante, não é? Sem imagem, mas falar. É? Sim, pronto. Eu começo então por agradecer, por um lado, a oportunidade da AT, enfim, participar também destes webinars, embora o tema da localização seja para a AT muito mais de consumo do que propriamente de fornecimento, ainda assim eu acho que, como já aqui foi dito, e correndo o risco de me, enfim, repetir um pouco, é o que resulta de estar a falar em quarto lugar, mas ainda assim não queria deixar de reforçar de facto aquilo que é também reconhecido pela AT, que é a necessidade fundamental de se conhecer o território. E de se conhecer o território não só na vertente da localização, da delimitação dos prédios, e bem como da titularidade dos correspondentes prédios, isto é, dos proprietários. Isto significa que, na verdade, o conhecimento do território incorpora diferentes dimensões. Daí a necessidade de as entidades interagirem entre si para, complementando-se, permitir então que, de facto, o conhecimento do território seja conseguido na sua
multiplicidade de abordagens. Nós sabemos que em Portugal, de facto, a propriedade rústica, enfim, tem um conjunto de problemas que resultam também do facto de ela estar diferentemente identificada e cadastrada. Nós sabemos que uma parte do território tem um sistema de CGPR, de Cadastro Geométrico da Propriedade Rústica, essencialmente o Sul, mas temos também uma grande parte do território que não tem este regime de cadastro, daí a importância já aqui, enfim, evidenciada e que eu reforço também deste projeto BUPI, no sentido de, para aquilo que é a parte do país em termos rústicos ainda não cadastrada, poder, através deste regime simplificado, de facto, vir a ser também uma realidade. Mas mesmo na parte do território que tem o cadastro geométrico e que, portanto, tem um suporte, obviamente, estatístico completamente diferente daquele que temos na parte não cadastrada, ainda assim, mesmo com o cadastro geométrico, nós sabemos que existe um conjunto grande de processos de reclamação administrativa, no fundo que são os procedimentos através do qual o proprietário promove o procedimento de conservação desse cadastro geométrico e também a atualização matricial por essa via, e sabemos que existem, portanto, este tipo de processos ainda por resolver, o que faz com que a informação, de facto, disponível nas cartas cadastrais, nestas zonas, ainda assim não reflita, na verdade, toda aquela que é a realidade atual, exatamente porque, portanto, nós sabemos que os proprietários, não conseguindo, enfim, que estas cartas evidenciem aquilo que são as alterações que os proprietários nos trazem a conhecimento, ainda assim fazem, como sabemos, os negócios subsequentes e, portanto, isto faz com que haja depois aqui uma divergência, digamos, entre aquilo que está cadastrado e aquilo que é a realidade. Porque é que eu digo isto? Porque exatamente há aqui, paralelamente ao projeto BUPI que está a ser desenvolvido, nós temos ainda assim que também caminhar naquilo que é a parte do país que, estando cadastrado, carece também de uma atualização, digamos assim, tendo em conta aquilo que são as alterações que os seus proprietários foram promovendo ao longo do tempo e que não tiveram esse reflexo na sua representação cadastral. Como eu comecei por dizer, de facto, a AT reconhece na questão do conhecimento do território uma importância vital para o cumprimento da sua missão e nesta perspectiva a AT é essencialmente uma consumidora de dados, designadamente dados georreferenciados. Nós estamos, a trabalhar num novo modelo de avaliação da propriedade rústica e, obviamente, que esse novo modelo nunca poderá chegar a bom porto sem o conhecimento do território nas suas diferentes vertentes e também de forma georreferenciada. Mas a AT é, neste processo, também uma parte relevante como parte interveniente para contribuir para um melhor conhecimento do território. E temos tido em estreita colaboração, designadamente com a estrutura de missão, mas também com os restantes parceiros, temos tido um papel na disponibilização de informação que constam das nossas matrizes prediais para, designadamente, alimentar também a plataforma BUPI numa fase inicial e que, como a doutora Carla Mendonça explicou, no fundo é mais uma layer, digamos assim, de informação e nós fornecemos toda aquela que dispomos nas matrizes prediais, porque também sabemos que há um grande número de prédios inscritos matricialmente, mas que não têm o correspondente registro no registro predial, e também sabemos que há com certeza registros nas matrizes prediais que são duplicados, ou pelo menos parcialmente duplicados, porque sendo
sendo a matriz de base declarativa e sendo fácil aos proprietários muitas vezes resolverem problemas de trato sucessivo, de reposição de propriedade, porque nós sabemos ainda que há um conjunto de contratos que foram feitos verbalmente, não têm as formas legais que hoje são por todos reconhecidas e antes também o eram, mas a palavra tinha um valor negocial, digamos assim, que fez com que de facto muitos proprietários adquirissem as suas propriedades por formas não escritas. E por isso dizia que temos disponibilizado toda a informação de que dispomos ao nível da matriz, reconhecendo de facto que a matriz, sendo base declarativa, tem supostamente a verdade declarativa, mas poderá ter também aqui alguns enviesamentos decorrentes destas questões. Mas colaboramos também para o projeto, colaborando com o cidadão, designadamente facultando a documentação que possa suportar o procedimento especial de registro, as RGGs e, portanto, com um regime de gratuitidade, que aliás a lei prevê não só na questão fiscal, mas também na questão emolumentar. E contribuímos também para o projeto, dando instruções aos nossos serviços, quer tentando desta forma uniformizar procedimentos e tentando também tornar mais simples, na medida daquilo que é o quadro legislativo, obviamente, e aquilo que é possível fazer, facilitando designadamente a continuidade dos procedimentos de RGG. Portanto, temos aqui temos instruções que damos aqui mais restritas ao nosso serviço, estamos a trabalhar, como também já a doutora Carla Mendonça referiu, em instruções, orientações técnicas conjuntas, para termos um quadro, uma moldura de procedimentos que seja conjunta e ordenadora de todas as entidades que contribuem para o projeto, e depois nós aqui também, internamente, para os serviços da AT, fazemos esse trabalho de uniformização. Por isso, o que eu posso dizer aqui é que há, de facto, um processo que não é fácil e, por isso, aqui chegamos após estes anos sem que ele esteja concluído, mas é um processo que é fundamental e penso que também será aqui importante trazer ao processo, ou utilizar, digamos assim, como forma de captação dos proprietários e usufrutuários dos prédios rústicos, utilizar a proximidade. Portanto, parece-me a mim que, de facto, os municípios podem ter aqui, e terão com toda a certeza, um papel também essencial, porque exatamente por estarem mais próximos do que os serviços aqui centralizados do cidadão, podem, de facto, dar um contributo em escalar, digamos assim, aquilo que é a compreensão da importância que tem para todos nós, para cada um de nós e para nós no seu conjunto, digamos assim, para o país, o conhecer o território e poder gerir, tendo um conhecimento correto daquilo que é a realidade. E penso que, para já, nesta primeira ronda é o que eu teria para dizer, na vertente da AT. Obrigada. Doutora Luz Ferreira, muito obrigado pela sua intervenção. E isto era uma sessão que tinha como título, naturalmente, tinha a lógica dos desafios e de soluções. Portanto, e temos agora, para terminar esta primeira ronda, a doutora Sónia Santos, que é Associate Director da Accenture, para se calhar nos falar um pouco sobre que soluções é que poderemos ter. Portanto, deixo a palavra consigo, doutora Sónia. Muito bem, muito obrigada. E a tecnologia às vezes faz estes desafios e espero que aqui esteja à altura também de responder a desafios e tendências que estamos a assistir. E antes de mais quero agradecer a todos os participantes e a quem está a assistir a este Bitron. Muito obrigada também por nos permitir estar aqui. E bem, e como já se falou aqui, a dinâmica atual do ecossistema predial apresenta vários desafios com impactos
significativos, quer na administração pública e também no cidadão, e existe efetivamente um desconhecimento da configuração geométrica dos prédios, dos próprios proprietários. Existem diferentes informações que a administração pública tem. É necessário que muitas vezes de ter e de apresentar a mesma informação nas diferentes entidades da administração pública, e todo este processo, como já vimos aqui, um bocadinho a jeito de conclusão, trata-se de um processo moroso. E para estes desafios há que dar aqui a resposta. E tendo o BUPI como objetivo, como também já ouvimos aqui, identificar com rigor para conhecimento do território, de forma a retirar o máximo valor possível, então como é que a tecnologia consegue ajudar neste processo de identificação do território e depois como transformar o conhecimento do território em valor, e é exatamente nestes desafios que a Accenture tem vindo a forçar, quer a nível de Portugal, a nível nacional, mas também a nível europeu e de uma forma internacional, que nos temos debruçado sobre estes temas. A tecnologia e o digital podem ser alavancas fundamentais para o BUPI, e acho que todos nós referimos, já os nossos participantes já referiram isso, mas quais são os desafios e as tendências que podemos estar a assistir? E nós, a Accenture, lançámos recentemente um estudo, o Technology Vision de 2022, em que define 4 grandes tendências que passam desde a personalização e a inteligência artificial, ao blockchain, ao metaverse, à computação quântica, e de facto estas são algumas das tendências que a nossa visão para o BUPI vai percorrer um pouco estes desafios e tendências, tendo como premissa facilitar a identificação do território e depois como se pode retirar o valor desse conhecimento. E sendo o BUPI um projeto de sucesso, e acho que todos o podemos afirmar, com toda a mobilização da comunidade, dos proprietários, para registro dos seus terrenos, das suas propriedades, a plataforma passou a compilar um conjunto cada vez maior de dados, como também já vimos falar aqui, desde dados de geometria, dados de cadastro, dados de informação da informação tributária e de registro predial, e estamos a assistir cada vez mais a compilação desses dados, quer pelo processo de identificação, como aqui ouvimos falar, e também da sua atualização dos registros. E é necessário, pois, perceber como tratar estes dados, e que muitos deles acreditamos que estão dados em bruto. Diríamos que é necessário perceber quais aqueles que fazem sentido de ser trabalhados, porque certamente nem todos interessam para aquilo que se quer retirar, quer em termos de valor e depois também do conhecimento. E é possível que grande parte destes dados não estejam a ser feitos, nem processados, nem a ser trabalhados. E é por isso que nós acreditamos que estas novas tecnologias irão permitir ao BUPI, a esta plataforma, processar um volume de dados muito grande e extrair um maior valor possível para que as atividades atuais, quer para estas atividades, mas também para aquilo que se quer fazer no futuro e para aquilo que é o roadmap que o BUPI terá em vista. Por exemplo, também quando se faz um registro de propriedade, só por sorte, é que não existe a superposição. Eu, por acaso, até vi uma pergunta no chat da questão das superposições e, de facto, às vezes, diríamos que é por sorte que não existe a superposição entre os registros, ou que, no limite, não haja um vazio entre as propriedades. E imaginemos que é esta análise num concelho, ao nível do concelho, e então ao nível do país, em que existem milhões de matrizes. Aqui a tecnologia poderá certamente e vai ajudar, utilizando modelos de computação quântica, em que possamos dizer à máquina que resolva o problema destas fronteiras e destas superposições num espaço temporal de 10 a 15 minutos. Por exemplo, isto é um dos exemplos que nós podemos ter para a resolução destes casos. E esta é que está aqui, e é aqui exatamente aqui que está a disrupção da utilização destes sistemas de informação, em que consiste resolver um problema simples, que os humanos, se calhar nós conseguimos resolver, eu consigo resolver no meu terreno e vós de cada um dos nossos terrenos, mas quando estamos a levá-lo à escala nacional ou mais do que isso, de facto é muito complexo e num determinado espaço curto de tempo acaba por ser muito difícil de concretizar, e mais uma vez as tecnologias aqui trazem essa capacidade de processamento e também de armazenamento dos dados. Para além disso, também, como já foi falado, a interoperabilidade da informação entre as entidades públicas e privadas também é fundamental neste processo.
Grande parte da informação ainda se encontra dispersa por cada um destes organismos, quer da AT, do IRN, da DGT, dos municípios, que conhecem efetivamente parte do território, mas estamos aqui, o desafio consiste efetivamente na agregação e comunicação de toda esta informação para agilizar o conhecimento do território para as entidades públicas e privadas. Por exemplo, o INCF, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, ou a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, irão beneficiar certamente da integração e troca de informação com a plataforma BUPI, com todo este balcão único e ponto único de contacto para o prédio, permitindo conhecer melhor o território nacional e identificar preventivamente áreas com risco de incêndio, por exemplo, ou de outras catástrofes naturais que possam estar a acontecer ou que possam existir. Mas também estamos a falar de vantagens para o cidadão, ou seja, não é só para a administração pública que estamos a falar ou para os privados, mas o cidadão aqui também poderá ter grandes vantagens. Por exemplo, com o recurso à interoperabilidade da informação, será mais fácil do cidadão saber que a sua propriedade passa perto de uma estrada ou de um monte que conhece e que está identificada numa entidade pública, em que através desta tecnologia será possível conjugar os dados e possibilitar e dar esta informação, este acesso, quer às entidades, mas também aos seus proprietários. E outro exemplo poderá ser o acesso ao crédito à habitação, em que com a simplificação do processo as instituições bancárias poderão integrar com estas plataformas, com a plataforma do BUPI, dispondo obviamente do consentimento para o acesso e ter acesso à informação da descrição do prédio que está envolvido na transação. Isto para dar também um exemplo do privado. Existem imensos cenários que podia estar aqui a partilhar, mas o que é importante realçar é que, de facto, o valor do conhecimento é exponenciado quando ele é partilhado. E a isso juntam-se outras tendências, por exemplo, como o metaverso ou a realidade virtual, em que para ajudar na experiência do cidadão e das entidades públicas e privadas, poderá ser facilitado pelas novas formas de realização dos balcões virtuais com visualização quase que em tempo real do território, em que o cidadão põe os seus óculos da realidade virtual e com base nas imagens de alta resolução poderá estar no local e poderá estar a delimitar e a traçar o seu terreno. Permite também, inclusive, e já das várias notícias que eu tenho visto do BUP, da EBUP e do senhor secretário de Estado, por exemplo, para as pessoas deslocadas, nomeadamente os imigrantes, ou com pessoas com limitações de mobilidade, elas podem também, com acesso a estas tecnologias, ter os tais óculos e facilmente identificar os seus terrenos, trazendo, de facto, as pessoas para este projeto e dando acesso de uma forma muito rápida, muito cómoda e muito simples. Também podemos falar aqui de uma outra tecnologia do blockchain, que poderá, por exemplo, permitir a solução inteligente para a transferência de propriedades baseada numa rede de registros centralizada e também com suporte a tecnologias de smart contracts. Por exemplo, na compra e venda de propriedades em que as partes assinam um contrato digital inteligente, em que é autenticado pelas identificações digitais e depois é submetido para validação de todas as partes que participam neste contrato. E estes contratos permitem o quê? Permitem garantir a integridade dos termos legais, mas também limita a alteração ou a adulteração unilateral destes contratos. Isso há um garante que de facto fica registado e que não deixa ser violável, ou violado neste caso. Depois também temos a inteligência artificial e que também é uma outra das tendências que está referida no nosso relatório, em que a Accenture tem um case study, por exemplo, na Europa, na detecção de falhas no cadastro predial e também da fraude fiscal. E aproveitando aqui também estas duas entidades, este é um exemplo que também foi feito em alguns países da Europa, em que a nossa solução utilizou algoritmos de imagem de satélite para detectar e alertar a entidade responsável pelas alterações não aprovadas no terreno. Por exemplo, as piscinas ou os anexos, que muitas vezes costumamos ver. É que isto tudo com um grau de confiança superior a 90%. E através desta solução foi possível demonstrar a superposição geográfica dos prédios, dando diretamente origem a processos de averiguação automáticos. O que é que esta solução permitiu? Aumentar o número de inspeções e da cobrança através de processos automáticos de averiguação,
mas também aumentar as receitas fiscais através da identificação de impostos prediais que não estavam a ser cobrados, isto cerca de 6 milhões de euros. E para terminar, mais um exemplo que daria, que era o exemplo dos drones, que também agora também está, os drones também são uma tecnologia que estão aqui bastante em utilização, por exemplo, num projeto que fizemos no Brasil, em que através da inteligência artificial e também de IoT, da Internet of Things, que permitiu a detecção de objetos com o objetivo de facilitar inspeções de linhas de energia ao longo dos terrenos, em que estes drones podiam também detectar objetos impróprios ao longo destas linhas de energia ou até mesmo usados para detectar problemas nos terrenos. O exemplo típico é o exemplo das pragas que existem nas propriedades. E com toda esta tecnologia e todos estes exemplos, acreditamos que a evolução para o BUPI passa pela utilização da tecnologia e obviamente aqui do digital, que permite ajudar os cidadãos, as entidades públicas, as entidades privadas neste processo, quer na identificação e claramente na criação de valor económico e social para a sociedade. Ok, muito obrigado. Aliás, muito obrigado pelo conjunto de exemplos que nos trouxe, não é? De uma atividade contextualizada por projetos envolvidos. Muito obrigado aos 5 por esta primeira ronda, onde nos trouxeram mensagens muito importantes. Aliás, estava aqui a pensar que eu sou geógrafo de formação de base, portanto, e ensino no Departamento de Geografia e Planeamento Regional, e nunca vi tanto pensamento geográfico concentrado em não-geógrafos, o que é excelente, é extraordinário, porque finalmente começa-se a reconhecer o valor da geografia e da importância da geografia para a solução dos problemas da sociedade. Mas, e basicamente, eu enquanto vou falando, incentivava os participantes a colocarem questões no Q&A que está disponível. Já aqui temos algumas questões, já lá vamos, mas eu gostava de dar aqui nota de alguns aspectos que retive com as vossas intervenções, portanto, com o palavra-chave, como a questão da integração, como a questão, e umas intervenções fez-me lembrar uma das mensagens de base da visão do cadastro e do London Administration Domain Model sobre o modelo dos 3 R's. Em inglês é o modelo dos 3 R's, em português não é bem assim, mas que é a questão dos direitos, das responsabilidades e das restrições, ou seja, restrições mais associadas obviamente às questões legislativas e associadas aos instrumentos de gestão territorial, os direitos que são naturalmente o direito à propriedade e esse reconhecimento que as pessoas têm, mas também um aspecto muito importante que é o das responsabilidades que há para com a sociedade por parte daqueles que são proprietários, designadamente proprietários daqueles territórios que estamos aqui a falar, que são territórios de âmbito florestal, onde muitas vezes, pelo facto de não se desconhecerem os proprietários, há situações problemáticas. Outro aspecto muito importante também que foi resolvido e que me fez também pensar em algo, e depois deixem aberto para ouvir as vossas respostas e também as perguntas que já vou transcrever, é a questão relacionada com a capacitação, porque a necessidade do envolvimento do cidadão, umas soluções cada vez mais tecnológicas naturalmente implicam que tenha que haver uma capacidade, e essa capacitação tem que existir não só a nível das instituições, mas também ao nível do cidadão, por forma a não se criar com estas abordagens situações de desigualdade. Portanto, e assim efetivamente nós conseguimos ter algo centrado no cidadão, como também foi aqui referido, na tecnologia e na colaboração, que é também extremamente importante. Houve um aspecto também aqui que foi referido, que foi, aliás, que é também a questão de que não se trata ainda de uma cobertura de âmbito nacional, portanto, e obviamente muitos escritórios florestais estão em áreas que não têm cadastros geométricos da propriedade rústica e por esta via estão abrangidas, mas outros estão fora estão abrangidos pelos escritórios que têm cadastro geométrico da propriedade rústica e ainda não estão abrangidos, não é? E também aqui foi referido um aspecto importante, que se não fosse referido eu iria falar nele, e por isso é que estou a reforçá-lo, que é a relevância da participação de outros
de outras camadas do Estado, designadamente os municípios, porque, como foi aqui salientado, são mais próximos do território, são mais próximos do cidadão e têm que ter um papel ativo. Eu ia agora aqui abrir as perguntas e temos aqui um conjunto de perguntas, várias perguntas. Eu vou deixar aqui uma primeira pergunta, que é: qual a razão pela qual a plataforma BUPI não é alargada a toda a propriedade, nomeadamente a urbana, que principalmente nas zonas norte e centro, onde se verifica que as áreas rústica e urbana se entrelaçam de tal forma que a validação comporta de qualquer RGG, dependerá que os prédios urbanos também estejam representados no BUPI? É uma pergunta que é aqui colocada. Portanto, a questão de não só ter uma abrangência territorial nacional, mas também cobrindo territórios, não apenas o território rústico, mas também o território urbano. A outra pergunta é aquela que a Sónia já aludiu, que é a questão da falta de rigor nas delimitações que são feitas sobre a fotografia aérea, portanto, e os conflitos que podem surgir a partir daí, que de forma é que nós podemos lidar com estes conflitos. Isso é uma coisa que eu aprendi ao trabalhar há muitos anos em cadastro, é que aquilo que se vê no terreno nem sempre é a realidade, portanto, e isso é extremamente complexo trabalhar nessa área, precisamente por esta via. Outra pergunta que aqui está, que também é extremamente importante, que é de como é que se integra o BUPI no Sistema Nacional de Informação Cadastral. Porque, basicamente, nós temos um Sistema Nacional de Informação Cadastral que está a cargo da DGT, como aqui está referido, e a pergunta é como é que o BUPI se vai articular com o Sistema Nacional de Informação Cadastral. Eu deixava estas primeiras perguntas para vos dar espaço de resposta. Se calhar podemos seguir a mesma sequência das intervenções iniciais, portanto eu ia começar pelo Pedro Tavares de início. Não sei se quer comentar. Muito bem, eu comento de uma forma mais ampla, até porque depois há aqui algumas questões específicas que penso que a BUPI poderá dar a resposta de facto aqui também mais focada, mas a primeira nota é que é isto que eu acho que é importante nós percebermos. Este projeto, de facto, de conhecer o território, não é um projeto que funcione de costas voltadas, nem isso acontece. E, portanto, é por isto que é importante integrar estas entidades todas, é por isso que, de facto, também estão aqui presentes. Não está aqui a DGT, mas também, evidentemente, faz parte, integra desde o início este projeto, com muito entusiasmo, precisamente para garantir que ele funciona. Portanto, o que nós temos é a capacidade também muito interventiva de ter percebido em 2017, que é um ritmo em que estávamos a ir no modelo tradicional, íamos demorar muito tempo. E depois, por outro lado, esta dimensão que é o que temos tecnologia, e é por isso, e há pouco também aquele desafio que dava no início, que o professor Rui Pedro dava, ainda bem que de facto, ou seja, e bem, não há aqui de facto, não havendo aqui de facto geógrafos, embora estejam evidentemente integrados na equipa, quer também dizer que há outros domínios que também entram neste processo, e o contrário, não é? E portanto, é essencial que nós, e num caso deste em que estamos com a PDSI a falar muito de tecnologia, a falar muito de inovação, o potencial que nós temos de inovação hoje em dia não é aquele que tínhamos há 5, nem há 10, nem muito menos há 20 anos. Portanto, a abordagem que nós temos tem que responder de uma forma agregada ao que ainda não se fez e que não seria feito ao ritmo que nós queríamos, num modelo diferente, porque temos tecnologia hoje que responde a um modelo diferente. Eu gosto sempre de dar esta nota e pedindo desculpa, eu gosto de dar este exemplo. O meu avô tinha 11 irmãos, eu sou ali de Arganil, perto de Arganil, e todas as noites as extremas mudavam de local. Portanto, às vezes nós temos muito esta ideia de que, de facto, o território, o que está no terreno é que tem rigor, o que se vê é aquilo que tem rigor. Mas quem é que vai ao fundo da valada à procura daquele mar que está lá perdido no meio do nada e que mudou de sítio porque alguém resolveu mudar de sítio, porque em 11 irmãos a divisão de propriedade é difícil. Portanto, parece-me que realmente a tecnologia hoje em dia deve ser uma resposta, não é a única resposta, por isso é que este é um processo combinado, mas ajuda muito. Por outro também, temos que trabalhar desta forma agregada, como dizia a Dr. Lourdes Ferreira. Verdade, o próprio processo também de trabalho naquilo que é
os municípios que têm uma dimensão já cadastral também têm que evoluir, porque evidentemente também esse processo evolui, portanto também é preciso fazer atualização. Também a tecnologia existe. Mas a chave disto tudo é a interoperabilidade. Nós não podemos desenvolver sistemas que são fechados e que, por estarmos nesse sistema fechado, é o nosso sistema. E agora temos este sistema e que passa a ser. E depois há outro que faz outro sistema e que faz outro sistema e que faz outro sistema. E se nós, de facto, trabalharmos assim, é difícil conseguirmos chegar ao resultado. Por isso é que este modelo do BUP, e eu acho que é interessante, a doutora Anabela Pedroso, minha antecessora, tinha esta ideia que o BUP é um bocadinho como a Suíça, e é verdade, não está, de facto, não pertence a nenhuma destas entidades. E isto é relevante, porque, de facto, é esse princípio, é nós trazermos aqui algo que acrescenta valor, não se substitui, e não precisamos todos fazer todas novas plataformas para podermos dela beneficiar, e beneficiar desse conhecimento. E, portanto, eu deixava aqui esta nota em relação rigor faz com várias metodologias, faz com tecnologia e faz com o que ainda há de vir. Aquilo que nós sonhamos com o que ainda há de vir. É assim que se faz. Trabalho de resultados para isto, colaboração. Só com colaboração é que nós fazemos isto. Portanto, juntando entidades, trabalhando em conjunto para este desafio que sabemos precisa de metodologias diferentes, porque também os objetivos são diferentes e as realidades são diferentes. Era um bocadinho estas notas de alto nível que eu tinha aqui para partilhar. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Doutora Filomena Rosa, deixava agora consigo um comentário que lhe faço sobre as notas e as questões colocadas. Certo. Eu sem querer tirar muito tempo, porque acho que a doutora Carla Mendonça terá mais a dizer que eu nesta fase, eu só diria que qualquer cadastro é melhor do que não ter. Porque o que nós hoje temos são terrenos que nós não sabemos onde existem. Nós temos no registro umas ficções que, enfim, lá estarão, que confrontam de sul com o Manuel e de norte com a Maria, mas que nós já não sabemos nem quem é o Manuel nem quem é a Maria e provavelmente já não são o Manuel e a Maria, mas os seus herdeiros. Portanto, convenhamos que as sobreposições provavelmente hoje já existem. Eu não tenho dúvidas. Deixo só aqui esta nota que eu acho que é muito significativa. Aqui há uns anos pediram-me num inquérito internacional que dissesse a área registada de Portugal. E eu pedi aqui aos técnicos que vissem na aplicação de registro qual era a área registada de Portugal. E estavam a demorar muito e o inquérito estava-se a aproximar da data e eu peguei no telefone e disse: qual é o problema? É só somar, isso não há de ser difícil. E o técnico respondeu-me: pois é, só que eu fui ver à por data a área de Portugal e nós já temos quase o dobro da área em registro. Portanto, nós não temos dúvidas que temos prédios duplicados e que enquanto não houver uma base gráfica que agarre um prédio a uma realidade física, continuaremos a ter prédios duplicados, porque é muito mais fácil tentar ultrapassar uma situação de trato sucessivo que não se resolveu no passado, fazendo um novo registro, do que indo retificar eventualmente aquele que existe, a sua área, enfim, e fazer todo o trato sucessivo que existe para fazer, ou seja, não será o BUP ou outro qualquer projeto deste tipo que causará problemas aos limites e às duplicações. Mas pode seguramente ajudar-nos a resolvê-los, porque o que temos hoje, ao contrário do que as pessoas pensam, é que é muita área registada, de tal maneira que eu diria que já conseguimos chegar aos Açores a pé, se formos a acreditar nos números que temos. Claro que são ficções e queremos dar realidade, acho que isso é muito importante. Muito obrigado pela pergunta. Eu espero que não tenha sido eu a colocar essa pergunta, porque fiz exatamente essa pergunta há uns anos quando coordenei um grupo de trabalho sobre o cadastro que incluía várias entidades e fiz a mesma pergunta a ti. Deixe-me só certificá-lo de que não foi, porque nós não respondemos, exatamente porque era uma entidade internacional e a resposta era tão incongruente que achámos por bem dizer que não era possível obter essa informação, portanto não foi. Sim, eu sei que na altura o IRN forneceu apenas o número de registros que tinha por município, a AT forneceu o número de registros e a área, e se não iam nos Açores, não sei se na Madeira talvez já se tivessem chegado, mas tudo bem. Eu passava então agora à doutora Carla Mendonça, seguindo a sequência que tínhamos das apresentações. Muito bem, professor, eu pegando aqui também naquilo que foram as palavras do Sr. Secretário de Estado e da doutora Filomena Rosa, e como já referi no início aqui da minha intervenção, o sistema simplificado é efetivamente aqui um modelo declarativo que visa identificar proprietários e localizar as suas propriedades.
e nos municípios sem cadastro, portanto aqui a RGG, Representação Gráfica Georreferenciada, que tem aqui, que é efetivamente um instrumento privilegiado que nos permite conhecer e identificar as propriedades e os proprietários, comporta aqui vários níveis de rigor posicional, que podem ir desde aquilo que é o desenho livre dos polígonos feito por fotointerpretação, mas também, em muitos casos, através do levantamento topográfico clássico, na medida em que a própria plataforma BUPI permite que, existindo esse levantamento topográfico ou sendo levantadas as coordenadas através da app BUPI, que também há pouco tempo disponibilizámos, permite efetivamente a inserção desses polígonos na sua plataforma. E aqui saliento que o modelo de levantamento topográfico clássico também não evita, no fundo, a criação de sobreposições. Eu diria, não é, que independentemente da forma como estamos a realizar o cadastro, fazemos-lo sempre por declaração do proprietário e, portanto, nada nos diz que a tradicional forma de fazer cadastro não enferma também em erro e sobreposição também aqui com outros prédios. Como disse a doutora Filomena, nós temos agora aqui um elemento complementar que vamos associar à descrição, portanto aqui efetivamente o objeto material do objeto a registar, aquilo que efetivamente vamos registar, até agora era um elemento que não constava no registro, temos agora adicionado ao registro este elemento complementar com as coordenadas geográficas da propriedade e o cadastro simplificado cria precisamente aqui uma inovação que assenta aqui precisamente nesta dimensão de transformar, de simplificar o processo tradicional de fazermos cadastro, que é um processo também, como referi, moroso e que implica também deslocações ao terreno e, portanto, temos aqui agora um processo tendencialmente gratuito que democratiza e que dá justiça aqui ao processo, permitindo que todos possam fazer essa identificação. Portanto, a mais-valia do cadastro simplificado é precisamente permitir colmatar esta ausência de informação que temos, sobretudo, a norte do Tejo e passar a conhecer aqueles que são os seus proprietários e onde se localizam as suas propriedades, sendo certo que aquilo que tínhamos era um desconhecimento total da propriedade e, portanto, não queremos continuar nesta situação por mais tempo. Portanto, é a informação que importa conhecer e que temos que recolher. Portanto, avançar com o cadastro simplificado ou não avançar com o cadastro simplificado teria, naturalmente, aqui como consequência o continuarmos neste desconhecimento. Aqui, quanto às sobreposições, também fazer esta referência, portanto, o número, a avaliação, a última avaliação que fizemos relativamente às sobreposições, leva-nos aqui a um número muito residual, de em torno dos 2,5% no último cálculo efetuado, portanto, não estamos a falar de sobreposições, portanto, um volume de sobreposições tão grande como muitas vezes se quer transmitir, e também a referir que estamos também nessa área aqui a implementar um conjunto de mecanismos para mitigar este número de sobreposições através de algoritmos de inteligência artificial, criando também aqui através da cartografia vetorial que os municípios também nos estão a disponibilizar, aquilo a que chamamos os polígonos sugeridos, portanto o polígono que será sugerido ao proprietário como sendo a geometria do seu prédio e, portanto, também melhorando outros mecanismos existentes, como é o caso da mediação feita por parte do técnico habilitado do município, que presta este atendimento presencial, e também daquilo que já hoje a lei tem, que é a composição administrativa de interesses, aqui presidida também por um conservador do registro predial. Eu relembro aqui também no caso das sobreposições e deste rigor que as RGGs apenas integrarão a carta cadastral quando elas constituírem cadastro definitivo, portanto, quando as sobreposições estiverem resolvidas e as geometrias se encontrarem devidamente validadas por todos os seus confinantes, aí sim, tal como o próprio legislador indica no diploma de 2017, aí sim não haverá impedimento em prosseguir e, portanto, e em integrar estas geometrias devidamente validadas pelos proprietários na carta cadastral. Eu dava também aqui nota à questão da cobertura nacional. Efetivamente, o âmbito do sistema simplificado é um âmbito nacional no que se refere à componente de registro. Portanto, na componente do registro, independentemente da tipologia de cadastro simplificado ou cadastro geométrico da propriedade rústica, os procedimentos simplificados de registro e o regime de gratuitidade é de âmbito nacional e no que se refere aos prédios urbanos, portanto o BUPI já neste momento identifica aquilo que chamamos os prédios mistos, pelo menos os prédios que têm uma componente urbana e uma componente rústica,
Ainda não estamos a tratar da componente urbana associada ao processo, porque é também uma componente que tem aqui um conjunto de atributos e uma dimensão um pouco diferente, que estamos também a tratar, que a todo o tempo integrará também a informação no BUPI, mas esta primeira fase refere-se efetivamente aqui à recolha de informação relacionada com os prédios rústicos e também com os prédios mistos, sempre que esteja associada também aqui uma componente urbana. O professor falou aqui também na relevância da participação dos municípios e os municípios são essenciais, são, eu diria, a entidade sem a qual este processo não vai acontecer. Portanto, os municípios estão no território a fazer esta recolha de informação, a tratar, portanto, a dar apoio assistido ao cidadão e, portanto, sendo também os principais interessados nesta informação, são aqui a entidade essencial à execução do projeto. E é também nesse sentido que estamos também a trabalhar muito com os técnicos habilitados e com os municípios, portanto, também com as comunidades intermunicipais que integram também este projeto, no sentido de capacitar quer os técnicos, quer todos os agentes que possam efetivamente aqui no âmbito da informação que pretendemos passar, torná-los cada vez mais independentes no exercício das suas funções, mas também com capacitação para poder depois utilizar esta informação e por isso mesmo estamos também a criar aquilo que chamamos os centros de competência local, portanto já foi criado na região centro, estamos agora a desenvolver este trabalho na região centro para poder alargar também à região norte e, portanto, no fundo, centros de competência local que de forma mais próxima e junto dos municípios e das entidades locais tratarão de um conjunto de informação de base, designadamente aquilo que é a capacitação destes agentes. Depois terminar aqui com a última questão que temos, que é como é que o BUPI se integra com o SNIG. Ora, o BUPI, como referi na apresentação, é precisamente uma plataforma que integra e que interopera com todos os sistemas e com todas as plataformas das entidades públicas que detêm informação sobre esta matéria e, portanto, também o balcão único do prédio integrará a informação que consta neste momento no SNIG, assim como a que consta no CIRP e aquela que consta no portal das finanças, bem como a que consta também no parcelário do IFAP, do ICNF, portanto todo um conjunto de informação que, através destes sistemas de interoperabilidade e destes mecanismos tecnológicos, permitirá que o BUPI aceda também à informação que neste momento está colocada no SNIG. Eu penso que para já. Muito obrigado. Passava então agora à doutora Sónia Silva para dar uma nota sobre a componente tecnológica, portanto, que se quiser aqui comentar. Claro que sim. Bem, aqui a tecnologia, eu acho que como falei há pouco e com os exemplos que dei, a tecnologia de alguma forma pode vir a concretizar o sonho. E é um bocadinho isso que tentamos ver, tentamos descobrir, tentamos ajudar os nossos parceiros e acho que a tecnologia pode ser um meio fundamental, quer para todas estas questões que estamos aqui a falar, quer pelas superposições, quer pela identificação do território, dos proprietários, na conjugação e na passagem de informação e na integração da informação entre as várias entidades e achamos que isso é um papel fundamental para que se tem que fazer, já está nesse caminho e é um caminho que se tem que dar, um passo que tem que dar de forma consequente e permanente. Aqui eu só chamaria aqui a atenção para o tema dos processos e acho que é o que está a fazer, que é pôr a tecnologia, porque pôr a tecnologia não é suficiente, nem é aquilo que faz sentido. Primeiro deve-se pensar no processo, otimizar esse processo, simplificar esse processo, por todos aqueles exemplos que eu dei, de facto começamos pelo processo e não pela tecnologia. Por mais que a tecnologia tente resolver, por mais que a tecnologia tente ajudar, mas se o processo não muda, se o processo não há uma reengenharia e uma uniformização, como se falou também, uma simplificação desse processo, todo o resto não basta a tecnologia vir para poder transformar e poder ajudar. Por isso eu acho que aqui o que fica é o tema do sonho, a tecnologia ajuda à concretização do sonho, o tema dos processos, não nos esqueçamos que de facto os processos é algo que vem antes da tecnologia, a tecnologia só vai facilitar depois a implementação do processo e a facilitação disso. E depois a capacitação também, que já se falou aqui, que eu acho que é muito importante e muito relevante,
que é ter pessoas capacitadas para poderem trabalhar com estas novas ferramentas. Obviamente eu falei aqui muito de alguns exemplos, blockchain, a ferramenta do metaverse, são ferramentas, computação quântica, que ainda não estão de todo implementados no seu todo, mas que é a tendência e é para aí que vamos caminhar. E se calhar até vamos caminhar mais rápido do que podemos pensar algum dia, que as coisas estão tão rápidas e estão a acontecer de um momento para o outro que é importante, de facto, que esta adaptação e esta capacitação das nossas entidades públicas, privadas e do próprio cidadão de se conseguirem adaptar a estas novas tecnologias para poderem depois usufruir desses processos que a administração pública e os privados têm. Ok, muito obrigado pela nota. Nós temos ainda aqui um tempo limite, quase a chegar ao fim, mas ainda dá para colocar aqui mais algumas questões que eu deixaria aqui, mas são questões muito objetivas e muito concretas. Qual o papel dos setores regulados como as telecomunicações, a mobilidade terrestre, a energia ou as águas e saneamento? Portanto, de que forma é que estes operadores podem contribuir? Creio que é uma questão em aberto, mas eu agora se calhar ia direcionar aqui e creio que esta questão, uma vez que se presume que será relacionada com a lógica de criar dados sobre a propriedade, portanto, se calhar a doutora Carla Mendonça pode pegar nela e responder. Qual o cumprimento da diretiva INSPIRE da União Europeia, de forma que é a visão, digamos assim, para o cumprimento da diretiva INSPIRE? Não sei se o Dr. Pedro Tavares poderá pegar aqui um pouco nesta questão. Temos aqui uma outra também, mas embora já tenha sido um pouco referido, são os mecanismos de segurança. Quais serão as ferramentas dos proprietários para combate a falsas declarações, como por exemplo os capiões indivíduos? Se calhar aqui a doutora Filomena Rosa nos poderá dizer algo por parte do IRN relativamente a isto. Creio que para já deixava assim estas três perguntas direcionadas no sentido da economia do tempo. Portanto, doutora Carla Mendonça, eu dei-lhe a primeira pergunta para si, portanto dava também agora a palavra por esta ordem, depois ao Dr. Pedro Tavares e depois à doutora Filomena Rosa. Muito bem, a resposta a essa questão está um bocadinho enquadrada também na intervenção que o Sr. Secretário de Estado fez, naquilo que hoje temos como área conhecida em termos de denominalidade, uso e ocupação, que conhecendo já 58% do território destes 153 municípios sem cadastro, e é precisamente esta integração de informação que o GUPI está a fazer através do seu GeoGUPI, integrando já aqui um conjunto variado de informação. Já protocolamos, portanto, toda esta informação com as redes, com a APA, com a EDP, portanto temos aqui todo um conjunto de entidades que detêm muita informação relacionada com o território, com quem estamos também a estabelecer aqui acordos de colaboração técnica, por forma a que a sua informação seja também disponibilizada no GUPI. Portanto é todo este somatório de informação que temos que fazer de forma gradual, como também se compreende. Portanto, começámos efetivamente por aquelas que são as entidades core do projeto e estamos agora a alargar também toda a informação a todo um conjunto variado de entidades e, portanto, também aqui a APA, uma das entidades mais relevantes no âmbito do processo, a EDP, o Instituto da Vinha e do Vinho, a EDP, portanto, todas as entidades que detêm informação sobre o território, integrando aqui a informação para podermos aqui ter, efetivamente, cumprir aquilo que é uma das primeiras fases do projeto, que é conhecer 90% da área destes 153 municípios que no território continental não têm qualquer forma de cadastro. Ok, muito obrigado. Passei então ao Dr. Pedro Tavares. Muito bem, eu só queria dar aqui uma nota e, portanto, evidentemente, percebendo também a questão desta direção, da questão da pergunta da diretiva INSPIRE, acima de tudo a nota que eu quero dar aqui é, quando nós estamos a falar de uma plataforma que fomenta a interoperabilidade e a capacidade, por exemplo, em Portugal, se poder gerir melhor através da informação geográfica, evidentemente que
que isto será exponenciado também pela capacidade da partilha ao nível internacional e, portanto, que isso integra essa tal infraestrutura europeia de informação geográfica. Obviamente, em associação com quem tem essas competências, nomeadamente aqui a Direção-Geral do Território, mas essa era uma primeira nota. Portanto, ao nível de interoperabilidade, que isso seja feito. Algo também que me parece muito relevante aqui dar nota, e a doutora Sónia Santos falou um pouco disso, que é também o potencial que uma plataforma tem, como esta tem, de se inserir naquilo que nós chamamos o ecossistema GovTech, ou seja, também aquilo que nós conseguimos impulsionar ao nível do setor privado para, por um lado, oferecer soluções no setor público, mas também disponibilizar e criar novos modelos de negócio focados nesta informação base. É evidente que na salvaguarda dos dados que são disponíveis, na propriedade desses dados, evidentemente com essa informação, mas há um potencial enorme do que é que nós podemos fazer aqui. Por exemplo, já que ainda há pouco tempo fizemos um desafio à nova SBE na área de Business Model Innovation, de pensar quais é que seriam os possíveis usos desta informação para novos modelos de negócio. Ora, isto também a nível nacional é muito interessante, portanto este projeto aliás tem sido apresentado ainda há pouco tempo ao nível internacional, na Holanda, em Stanford, nos Estados Unidos, porque precisamente também tem um potencial de ele próprio ser catalisador dessa criação, não só de partilha e interoperabilidade, como também reutilização de informação numa escala também muito grande e ser de facto uma boa prática ao nível internacional. Também queremos que Portugal seja e que estamos aqui a fomentar isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Deixava então a questão seguinte com a doutora Filomena Rosa. A questão da uso capião levava-nos aqui a uma grande intervenção, mas eu diria que nada do que se está a ser feito agora aumenta o risco. Os proprietários podem precaver-se desde logo conhecendo como é que a uso capião funciona. E ela pressupõe sempre publicações que são feitas nas conservatórias, nas juntas de freguesia, mas num sítio muito mais acessível, que é o site do Predial Online. O site do Predial Online permite verificar as publicações dos processos e, portanto, ter a certeza ou haver a informação dos prédios que vão sendo justificados por concelho, por freguesia, utilizando vários filtros. Portanto, mais seguro ainda do que tínhamos antes, porque a justificação notarial até agora, e ela ainda é possível, basta-se com uma publicação num jornal de grande tiragem local, o que é uma noção às vezes difícil de interpretar nas terras que não têm propriamente um jornal. Mas o proprietário defende-se, eu acho que em primeira linha, tentando fazer primeiro o seu registro. Eu acho que por aí é a melhor linha de defesa, é fazer a sua RGG e acoplá-lo ao seu registro, se já o tem, ou tentando fazer o seu registro primeiro, porque essa é a melhor defesa. Depois, existem aquelas que a lei prevê, as publicações, e há sempre a possibilidade de reação, ou seja, nada disto fica escrito na pedra. Se alguém se sentir lesado, pois tem sempre, como sempre teve, os tribunais para recorrer. De qualquer maneira, a melhor maneira de um proprietário se defender é tratar de fazer primeiro a sua RGG e o seu registro. Muito obrigado. Isso era uma temática que, como dizia a Dona Filomena Rosa, nos podia deixar aqui a falar durante muito tempo, até a eternidade, mas nós estamos aqui, e pegando na questão dos tribunais, temos aqui uma juíza, que é a Bruna, que já me disse que eu tinha que terminar a sessão às 19h30, que é a hora que nós chegamos. Eu acho que foi extremamente interessante, ficaram aqui questões por responder, culpa minha, que não tive a oportunidade de lançar todas, mas temos aqui uma excelente introdução a esta temática, a este primeiro conjunto de 3 webinars que vamos ter sobre a temática da gestão do território florestal. Eu estava mais centrado na temática do cadastro, que é transversal, extravasa apenas, obviamente, o âmbito da floresta, mas foi extremamente interessante ter aqui os vossos contributos e também o papel ativo dos nossos participantes. Reitero um agradecimento profundo pela vossa disponibilidade de participação. Convido todos a visitarem o site da APDSI
e também vai haver uma próxima sessão, que será a cerimónia de entrega de prémios de transformação digital de 2022, no dia 25 de novembro. Portanto, estamos todos convidados, portanto, para participar. Muito obrigado uma vez mais e oportunamente anunciaremos a segunda sessão deste ciclo de webinars sobre a gestão inteligente do território florestal. Muito obrigado a todos, boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada. Obrigado, boa noite. Fiquem bem. Boa noite, obrigada.